Estamos de volta nessa comunicação maravilhosa, onde nós paramos um pouco de fazer nossas tarefas do dia a dia para meditar um pouco na palavra de Deus. Vivemos num mundo conturbado, num mundo de muita violência, num mundo de muitas dificuldades, e se você não parar um pouco para refletir na palavra de Deus, naquilo que Deus quer da sua vida, você pode estressar muito. Por isso é necessário que você alimente sua alma. Por isso nós paramos. Temos esse canal de comunicação para isso, para você poder alimentar a sua alma. E agora eu quero meditar na palavra de Deus, no livro de Números, capítulo 21, do versículo 3 ao 9. Ali conta uma história em que o povo israelita, após a libertação do Egito, aquela escravidão de 400 anos, eles saíram numa caminhada. Acamparam próximos, arredores do Monte de Or, pois neste Monte do Or, Arão, juntamente com Moisés e os sacerdotes, foram até o alto, o pico deste monte, e lá o Arão morreu. Após a morte do Arão, o povo voltou a caminhar. E durante esta caminhada, a insatisfação tomou conta de todo o povo daquele acampamento, que fazia aquela grande caminhada. E a insatisfação foi tão grande em que eles procuraram Moisés e falou assim: por que nos fizeste sair do Egito para morrer neste deserto? Nós detestamos esse pão tão vil. Esse pão de que eles falavam era um maná que caía dos céus e que nos diz a Bíblia que era o pão dos anjos. E eles estavam tão insatisfeitos, tão cegos, que o que eles falaram, que o pão que vinha do próprio Deus, que Deus dava para eles, era um pão vil. Olha o que o ponto chega o ser humano, diante de tamanha dificuldade, ele fica ansioso e insatisfeito e impaciente, e é o momento em que o inimigo de nossas almas, aquele que tu sabes que é o Satanás, joga setas na sua mente e você começa a ficar cego e começa a blasfemar contra Deus. Mas num dado momento Deus pedagogicamente enviou serpentes para morder essas pessoas, porque elas estavam blasfemando contra o próprio Deus. Sabe o que aconteceu? As pessoas começaram a morrer e morreram muita gente. Mas esse povo tem um aspecto positivo nessa história. Esse povo olha para si e fala: estamos morrendo porque pecamos contra Deus, nós precisamos fazer alguma coisa. E eles se arrependeram. E nos diz a palavra de Deus que eles procuraram o homem de Deus. Esse homem de Deus era Moisés. Eles confessaram seus pecados ao homem de Deus e pediram: Moisés, nós pecamos contra Deus, pecamos contra você, que é o enviado de Deus para nos conduzir. Por favor, ore ao nosso Deus para que ele tire essas serpentes de nós. E esse exemplo nós temos que nos agarrar a ele. Quando você pecar, porque hoje você peca, quando você errar contra Deus, contra seus amigos, contra seus pais, contra a sua igreja, contra a sua cidade, contra a tua sociedade, você deve procurar um homem de Deus, buscar a oração, pedir perdão, mas fale especificamente daquilo que você errou, daquilo que você fez. Sabe por quê? Porque aí Deus vai agir imediatamente, como agiu com aquele povo quando ele falou: Moisés, ora ao nosso Deus para que tire essa serpente, porque havíamos pecado contra ti e contra Deus. Deus falou para Moisés: Moisés, faça uma serpente de bronze, coloque sobre uma haste, pendurado no local alto, e toda aquela pessoa que estiver morrendo, for picado, estiver doente, porque foi picado por uma serpente, ao olhar para essa serpente ficará vivo e curado de todas as suas enfermidades. E assim as pessoas que eram picadas, chegavam ali doentes, ao próximo da morte, simplesmente olhavam para aquela serpente e o que acontecia? Elas eram curadas. Olha que maravilha. Não precisava olhar para a haste, não precisava olhar para Moisés, não precisava nenhum ritual, bastava simplesmente olhar. Acredito que até recém-nascido as mães levavam, faziam com que as crianças olhavam para aquela serpente e a cura chegava, porque senão a morte ia fazer com que as pessoas morressem. E assim as pessoas começaram a parar de morrer e foram se restabelecendo e voltaram a caminhar conforme o desejo de Deus. E você, meu amigo, eu não sei em que área da sua vida que a serpente picou, mas se você está sentindo que está morrendo espiritualmente, ou até mesmo morrendo fisicamente com algum tipo de doença, é necessário que você olhe para alguém. E esse alguém é Jesus Cristo, porque o próprio Jesus Cristo, quando esteve na terra, ele falou: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. Então, meu amigo, procure um homem de Deus, busque oração, peça perdão especificamente naquela área em que você está precisando, porque tu sabes onde a serpente te picou e tu sabes onde você precisa ser curado. Então você precisa olhar para Jesus,
Assim como o povo olhava para a serpente e era curado, você olhando para Jesus hoje, não olhe para o líder da sua igreja, não olhe para o líder da sua cidade, não olhe para o presidente da associação de moradores, não olhe para ninguém. Olhe para Jesus Cristo, porque Ele pode te curar, Ele pode te salvar, Ele pode te dar vida. Jesus Cristo disse que Ele é o pão da vida, que Ele é a água da vida, que Ele cura. Nos diz a palavra em várias passagens que Ele curou de várias maneiras. Se você simplesmente olhar para Jesus, Ele é fiel e justo para te curar. Ele tem poder, porque Ele falou: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Não sei em que área você está precisando. Às vezes pode ser área espiritual. Se você tiver problemas espirituais, perturbações, depressões e outra coisa, você pode olhar para Jesus, que Jesus vai te curar. Mas não se esqueça, não deixe de procurar um médico se você tiver uma depressão, porque às vezes a cura é só física. Mas se você já passou por essa etapa, foi ao médico e o médico não deu jeito, procure olhar para Jesus, pois Jesus tem poder para curar qualquer mal que estiver na sua vida. Jesus tem poder para curar, inclusive, uma enfermidade. Jesus tem poder para curar um câncer. Jesus tem poder para ressuscitar um morto. Basta você olhar para Ele confiante. Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. Certa vez um homem falou isso: Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. E Jesus curou. Jesus atendeu aquela pessoa. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado na sua vida. Olhe para Jesus, confie nele, creia que Jesus pode te salvar e Ele vai te ajudar. Não há perdão, não há pecado que Ele não possa perdoar. A maior doença que existe hoje é o perdão dos pecados, é a falta de se arrepender. Reconheça teus erros, procure o homem de Deus e peça perdão ao Criador. Olhe para Jesus, pois Ele vai estar de braços erguidos e de mão estendida para te ajudar. Nos encontraremos oportunamente.